Gente, vocês estão me escutando? Estão me escutando direitinho? Olá, Oi, professor. Boa tarde, bom dia, olá. né? Boa... Sim, bom dia, boa tarde. Aqui já é meio-dia. Isso, isso. Então, espera só mais uns 2 minutinhos para dar tempo da galera entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. Sim, claro. Só dá tempo do pessoal entrar. O senhor está me escutando direitinho? Sim, sim, ouve-se perfeitamente. Estou um pouquinho nervosa, mas. Porquê? Ai, porque igual eu falei com o senhor, né? O senhor é como um ídolo para mim. Então, assim, eu estou Não, nervosa, mas vai dar tudo certo. é só uma conversa entre amigos. Isso, isso. O pessoal está perguntando se o senhor está nervoso, está empolgado com a live. Eu estou empolgado, mas não estou nervoso. Eu acho que a única que tá nervosa aqui sou eu. Então, acho que já. A Renata, a nossa orientadora do nosso grupo, professora, ela está agradecendo a sua participação. Em nome da Renata e do Géias também. A gente agradece pela participação, pelo senhor ter aceitado vir conversar com a gente um pouquinho. Não, eu O é que pessoal, agradeço. Eu é que agradeço, agradeço o vosso contacto, agradeço o teu contacto, Duda, e ao grupo, ao GEAS também. E espero que possamos ter uma conversa que seja interessante para os que estão do outro lado. sim, com certeza vai ser. Eu acho que eu já vou começar, porque já entrou bastante gente. Aí o pessoal vai entrando, então vamos então iniciar nosso bate-papo. Primeira coisa, eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal que ainda não o conhece, falasse um Sim. pouco da sua linha de investigação, da sua linha Uhum. de trabalho aí no Instituto e contar um pouquinho para a gente como que foi a sua formação, o seu desenvolvimento desse amor pela primatologia no decorrer dos anos. Sim, claro. Então, o meu nome é Pedro Dias. Como já devem ter percebido, sou português. Espero que consigam perceber o meu português, porque ainda por cima é um português muito mau, porque eu já vivo no México há mais de 20 anos e então já é o que eles chamam aqui um portunhol. É uma combinação. Eu trabalho no Instituto de Neuroetologia da Universidade Veracruzana, aqui em Veracruz, no México. Já estou aqui no Instituto há uns 12 anos, mais ou menos, e neste momento estou a trabalhar num grupo, que é o grupo de Ecologia do Comportamento de Primatas, e este é um grupo que inclui alguns investigadores e muitos estudantes, onde nós tentamos perceber o comportamento dos primatas desde uma aproximação evolutiva. O que nós tentamos fazer é perceber se aqueles comportamentos que nós estamos a observar neste momento em vida livre, porque trabalhamos principalmente com os animais selvagens, é o resultado de uma série de processos de adaptação dos indivíduos ao seu ambiente que nos podem então dar algumas pistas acerca do processo evolutivo. Eu sou antropólogo por formação. Eu estudei a minha licenciatura em Portugal em antropologia cultural. Eu estava completamente desviado, estava fora desta área
associada mais às ciências biológicas. E tive a grande sorte, durante o curso, de ter uma professora incrível, a Catarina Casanova, que nos dava um curso de antropologia biológica, ou antropologia física. E foi aí que eu conheci a primatologia. Claro que eu já conhecia a primatologia, mas como todos conhecemos da televisão, de programas, de filmes, todos sabemos quem é que é a Dian Fossey e isso, não é? Mas acerca do estudo científico dos primatas foi através dessa experiência, e foi realmente nessa altura que eu decidi que era o que eu queria fazer. E a partir daí comecei a ver quais é que eram as opções. Conheci uma pessoa que tinha estado no México a fazer trabalho de campo com os bugios, como vocês chamam aí no Brasil. Sim. E ela contou-me a sua experiência e eu decidi fazer um projeto aqui no México. Estudava o mestrado em Portugal, mas vim fazer o projeto no México com o apoio da Universidade Veracruzana, nessa altura através do Ernesto Rodrigues Luna, que era o diretor do Instituto. E a partir daí são mais de 20 anos a trabalhar com os bugios, com algumas outras coisas, mas de experiências extraordinárias de investigação científica, mas também de trabalho em campo, trabalho com estudantes e trabalho com outros colegas. E durante o seu mestrado, a sua licenciatura, o senhor chegou a enfrentar muitos desafios no decorrer da sua formação? Porque eu pergunto isso porque, assim, a gente como estudante de graduação, digo eu particularmente, a minha área de formação, ela não é tão parecida com a área que eu quero seguir, que é essa área de comportamento, neurologia e etc. E, às vezes, eu fico um pouco... a palavra certa não é sem esperança, mas, assim, um pouco desmotivado, um pouco triste por não estar, de fato, na minha área atual, que é a área que eu quero seguir. E o senhor passou pela mesma coisa, ou desde sempre, quando o senhor começou, o senhor já tinha certeza que queria exatamente isso e não chegou a enfrentar nenhum desafio? Eu penso que todos nós temos experiências diferentes. Para começar, somos todos diferentes, vivemos as coisas de maneira diferente, e depois a nossa trajetória através da vida escolar e da nossa própria vida muitas vezes tem muito que é o resultado de processos aleatórios. No meu caso particular, eu realmente, a principal dificuldade que encontrei no princípio dos meus estudos foi estar a estudar uma coisa que eu não tinha realmente grande interesse por estudar. Quando eu acabei os estudos que em Portugal se chamam estudos secundários, eu tinha que decidir que licenciatura que eu ia estudar, mas eu realmente tinha muitos interesses diferentes aos estudos. E os meus pais insistiam muito, e era realmente o que eu tinha que fazer, era entrar a estudar uma licenciatura. E então eu entrei numa qualquer, naquela em que eu podia entrar, eu entrei. E dedicava-me a fazer outras coisas. Por isso é que eu estava há um bocadinho a referir a importância que teve para mim, num determinado momento, ter encontrado um campo de estudo que realmente me chamou a atenção, me motivou muito, e a partir desse momento o meu caminho já foi muito claro. Mas se por qualquer razão eu nunca tivesse tido talvez ou essa matéria, esse curso, ou uma muito boa professora que nos motivava e que criava o interesse, que também em mim tinha relação com os meus próprios interesses. Com certeza, muitos dos meus colegas tiveram a mesma professora e não são primatólogos e não fazem isto, não é? Então é por isso que eu digo que às vezes é mesmo uma questão do azar, é o efeito do azar. Tu podes estar no sítio certo, no momento correto e as coisas acontecem. E às vezes é diferente, às vezes também as coisas são mais difíceis e tu tens que, de uma maneira mais ativa,
procurar dentro daquilo que tu pensas que representa os teus interesses, aquilo que te motiva, aquilo que tu gostas, tu tens que estar a estudar, a encontrar, a procurar. Porque também não há garantias. Eu também não estou a dizer que a partir desse momento que aconteceu há 24 anos atrás, tudo foi fácil. Foi muito bom e eu sinto-me muito com muita sorte de ter encontrado, mas depois tu também tens que fazer a tua parte, que é esforçar-te, encontrar. Às vezes encontras dificuldades, algumas são dificuldades próprias, por exemplo, o facto de eu não ter estado muito motivado e muito dedicado aos meus estudos até um determinado momento, fez com que quando eu comecei realmente a concentrar-me já na minha formação, fosse mais difícil, porque tive que começar quase do princípio, apesar de já estar há 3 anos na licenciatura. E através do tempo também é um processo que nunca acaba. Tu tens que estar sempre, sempre à procura de informação. Sim, com certeza. E agora, voltando já para a sua linha de investigação, durante os seus trabalhos com conservação de primatas, o senhor teve alguma descoberta muito grande e que te fez ter certeza que realmente o senhor estava no lugar certo e pensado, poxa, realmente é isso que eu quero para o resto da minha vida? O senhor poderia contar um pouquinho para a gente de como o senhor trabalha, como é o campo, de fato, quando o senhor vai trabalhar, como que funciona aí no México, os seus trabalhos com conservação de primatas e etc., por favor? Sim. Começando pelas primeiras experiências do trabalho de campo, para mim foi realmente incrível, porque eu, durante a licenciatura, eu fiz um trabalho de investigação com primatas em cativeiro, num zoológico. E então a minha experiência, eu já tinha experiência, mas era nesse âmbito. Quando eu chego ao México e vou pela primeira vez a Catemaco, que foi o sítio onde eu cheguei, que está no sul do estado de Veracruz, é uma zona tropical. Eu vivia em Portugal e numa zona urbana. Eu chegar a uma zona tropical com uma vegetação incrível, luxuriante, tudo verde, foi um impacto incrível. E essa sensação de chegar por primeira vez ao sítio onde estavam os bugios e vê-los e ouvi-los e vê-los na selva foi realmente incrível. Porque é bonito, per se, é bonito. Mas era, para além disso, uma experiência completamente diferente de estar a trabalhar no cativeiro. Há muitas coisas importantes de trabalhar no cativeiro, mas também há muitos desafios em relação a estar num sítio onde estás com os animais, mas que estão em cativeiro e onde há visitantes. Nós sabemos como é que funcionam esses sítios e chegar... Isso foi uma sensação incrível. Depois eu adorei também estar no campo. Estar no campo e tu estás a ver os primatas, mas também estás a ver tudo o que está à volta. Os sons, os cheiros, tu vês outros animais, vês a vegetação. Realmente é um ambiente muito especial. Talvez para mim, como eu estava a dizer antes, que vim de uma vida urbana, de um sítio realmente que não tinha nada a ver, foi incrível. E a partir dessas primeiras experiências, por sorte, sempre que eu tive depois novos trabalhos, sempre foi numa situação bastante privilegiada de trabalhar com pessoas que são muito profissionais, pessoas que sabem fazer as coisas. Aprendi com muitas pessoas mais experientes daqui do México, primatólogos aqui do Instituto e de outras instituições, e que realmente sempre foi incrível. Agora, em relação a uma grande descoberta que tivesse associada aos meus trabalhos e isso, quase cada vez que tu vais ao campo encontras alguma coisa nova. Há muitos dias que são de rotina, mas também há sempre situações novas e tu vais aprendendo em relação às coisas que estão à tua volta, mas também as coisas que são parte de ti. A tua apreciação, a percepção que tu tens daquilo que estás a viver também vai modificando. E então
pronto, as coisas são diferentes. Tenho que confessar, de qualquer maneira, que eu, pelas condições de trabalho que nós temos aqui, eu vou muito poucas vezes ao campo agora. Eu estive no campo durante todos os anos da minha formação e depois, quando eu me mudei a viver aqui na cidade de Jalapa, em Veracruz, eu estou principalmente no Instituto, nas instalações do Instituto, e só de vez em quando é que eu então vou ao campo ou vou à nossa base de atividades em Catemaco. Então, a situação de trabalho também vai modificando muito, porque também muitas vezes estar a apoiar estudantes e estar a fazer a investigação implica que tu deixes de fazer o tempo todo aquilo que tu gostas de fazer ou que tu podias preferir fazer para também fazer outras coisas, não é? Então, eu gostava muito de continuar a estar na mata, estar na selva, a ver os animais, mas o computador muitas vezes agora é a principal ferramenta, é aquilo que eu tenho que ter à frente. Sim, sim. Acredito que para todo mundo nesse período que está em pandemia, né, a gente está, Ah, infelizmente, não está podendo realizar nossos estudos em campo. Temos uma pergunta aqui no chat, o Tiago sim. perguntou para o senhor. Professor, alguns macacos do Velho Mundo possuem a característica da tonalização azulada no saco escrotal, que indica dominância. Isso, algumas vezes, é perdido quando os mesmos estão sob cuidados humanos. Em zoológicos, por exemplo. Existe alguma ambientação ou enriquecimento ambiental que possa estimular essa tonificação? Não sei especificamente no caso que estão a perguntar. Existem alguns ornamentos, principalmente os que têm a ver com coloração, que para se manter o indivíduo necessita obter alguns nutrientes. Por exemplo, há alguma coloração que está baseada no consumo de alguns minerais. De qualquer Sim, forma, a expressão da coloração vai ter uma correlação fisiológica que com certeza vai ter a ver com aspectos, por exemplo, como a regulação de hormônios ou outro tipo de mecanismo. Aqui o importante seria conhecer se em alguma população em cativeiro os macacos mantêm essa coloração e se não em nenhum sítio eles mantêm, talvez seja o resultado de alguns elementos vinculados ao cativeiro per se. A proximidade humana, o consumo de alimento processado, esse tipo de coisas. Se em algum sítio em cativeiro os animais ainda apresentam a coloração, então provavelmente tem que se procurar na dieta quais é que são as características nutricionais dessa dieta para tentar replicar e depois entender a nível social como é que esses animais estão no cativeiro. Porque isso é fundamental. Tu também tens animais em cativeiro que podem estar a viver em grupos estáveis durante muito tempo e então isso permite que eles estejam a expressar o seu repertório de comportamento e estejam talvez realizar os mecanismos fisiológicos que são próprios da espécie, mas infelizmente nas coleções de animais em cativeiro às vezes tem que se fazer movimento de animais e então gera-se alguma instabilidade social e isso pode ter um impacto sobre a expressão deste tipo de caracteres. sim, sim. Tiago, você entendeu aí? Só para a gente confirmar aqui e passar para a próxima pergunta. Enquanto ele não responde, professor, eu tenho uma pergunta também. Durante o estudo, né, de comportamento, de observar o comportamento dos animais, quais os principais cuidados que vocês têm que tomar em campo, por exemplo, porque são animais selvagens, então eles não têm costume com seres humanos. E, geralmente, o que vocês fazem para realizar esses estudos? Essa é uma muito boa pergunta e é uma pergunta que
quando nós pensamos nela, quase sempre estamos a pensar em animais que não têm contacto com humanos. Sim. Mas nós aqui no México, e de certeza que no Brasil é muito parecido, o que encontramos são muitas populações de primatas que têm contacto com humanos. A grande diferença vai ser que alguns desses contactos com humanos podem ser muito esporádicos, ocasionais, e em alguns momentos podem ser negativos para os primatas. Às vezes as pessoas aproximam-se dos primatas e, por exemplo, gritam ou aqui às vezes também coisas aos animais. E então os animais têm medo. E é mais difícil habituar um primata que tem uma experiência negativa com o humano à tua presença que um primata que não conhece humanos e que tem que então habituar-se a que agora vai estar aí muitas vezes. No nosso caso, o que nós fazemos para habituar é simplesmente aproximar-nos sem fazer muito barulho. Tens que tentar manter-te sempre a uma distância razoável. Claro que aqui os bugios são arborícolas, ou não sei como é que vocês dizem, que vivem em cima das árvores. Então há sempre uma distância. Não é, por exemplo, como os primatas terrestres, que tu podes chegar a estar quase em contacto com ele. Os bugios estão nas árvores. Eles normalmente têm uma reação forte quando não estão habituados à presença de humanos e tu chegas, eles pelo menos põem a atenção em ti e muitas vezes também acontece que começam a uivar, começam a vocalizar e em casos muito excepcionais podem partir galhos das árvores e atirar aos humanos. Mas isso pessoalmente só aconteceu poucas vezes. Então, normalmente o que tu fazes é isso, é grupos pequenos de pessoas, não vais tentar habituar uma população ou um grupo à presença humana com grupos de numerosos, 10 pessoas, 20 pessoas, não é boa ideia, tem aqui poucas pessoas. Tens que fazer muito pouco ruído, fazer movimentos que não sejam demasiado rápidos. E depois também alguns aspectos que podem ser importantes, nós não sabemos se realmente são ou não, mas por uma questão de prudência, por exemplo, pode ser conveniente que uses sempre o mesmo tipo de roupa, as mesmas cores de roupa, que não uses produtos de higiene que tenham odores demasiado fortes, porque eles têm um sentido do olfato muito mais desenvolvido que o nosso. Então tu tens que tentar o caminho para considerar como um êxito a habituação é quando tu te tornas um estímulo neutro para os animais. Quando tu estás aí e eles não estão a olhar para ti. Quando tu te moves, eles não ficam a ver o que é que está a acontecer. Para nós, no caso dos macacos uivadores, essa é a chave. Quando realmente tu percebes que a quantidade de ocasiões em que eles põem atenção em ti aproxima-se a zero ou realmente já não há. Sim, sim. E geralmente, professor, por exemplo, eu vi um trabalho do senhor com a sua esposa relacionado com o estresse desses animais. Como que vocês fazem para mensurar esse nível de estresse, né, de cortisol, desses animais de uma forma que não vá estressá-los mais ainda? E eu queria saber também a respeito de, por exemplo, em um estudo de observação, né, no caso, para acompanhar e ver se esses animais estão sofrendo estresse por conta de som ou algo do tipo. Como que vocês fazem esse estudo de observação? É com câmeras ou é o grupo de pessoas que ficam em campo? Como que funciona? Em relação à primeira pergunta, nós temos a vantagem que nos últimos 30 anos se tem desenvolvido uma série de metodologias para poder medir hormônios de maneira indireta. Até há pouco tempo atrás, realmente só em condições de cativeiro e de laboratório é que tu podias aceder a esse tipo de informação.
porque era a maneira tradicional. Tu condicionavas ou, se não, imobilizavas os animais para então poder obter as amostras de sangue. Claro que nós, com os animais selvagens, não podemos fazer isso e, como eu dizia, por sorte, nós agora estamos a beneficiar-nos de todo o trabalho que várias pessoas fizeram para desenvolver estas técnicas. Então, nós trabalhamos sempre de maneira não invasiva. Nós trabalhamos sempre com amostras de urina e com amostras de fezes dos macacos. Eles depositam as amostras e são relativamente fáceis de obter, e neste momento nós já temos então as técnicas para poder extrair os hormónios dessas amostras, desse tipo de amostras, e já temos também desenvolvidas as técnicas para poder demonstrar, comprovar que o que nós estamos a medir está a refletir de uma maneira confiável a modulação hormonal que os indivíduos estão a ter. É diferente a informação que tu obtens neste tipo de amostras da que tu obtens quando trabalhas com amostras de sangue. As amostras de sangue estão a dar-te informação acerca da resposta fisiológica que está a acontecer num período muito imediato, depois de um estímulo. Segundos, minutos depois do estímulo. Com os outros tipos de amostras, já estamos a entrar numa temporalidade diferente, horas ou dias. Então, o que nós temos é que ajustar o tipo de perguntas que nós fazemos em relação ao tipo de amostra que estamos a usar. E os trabalhos com a fisiologia do stress em bugios que nós temos feito são exatamente baseadas neste tipo de procedimentos. Nós fazemos a recolha das amostras, fazemos o processamento, fazemos uma validação das medidas que temos e temos tido a oportunidade de começar a perceber um pouco acerca da modulação que os animais fazem em relação a diferentes tipos de desafios a nível da fisiologia dos hormônios de stress, que é o cortisol e corticosterona, não sei como é que se dizem. Sim, é isso mesmo. O Tiago está perguntando para o senhor o seguinte: no Brasil temos um grande problema com os tapajus, que são os macacos pretos. São constantemente vítimas de tráfico e os CETAs e zoológicos estão lotados. Quais os desafios e métodos para a reabilitação e reintrodução desses primatas? É um problema muito, muito geral. Existem algumas espécies que são as preferidas por parte das pessoas que fazem o tráfico. E isso acontece em muitos países. No caso do México, como nós temos uma diversidade de primatas muito baixa, só temos realmente 2 géneros, que são os bugios e os macacos-aranha, não sei como é que pode ser, os ateles. O que nós encontramos em centros de resgate são sempre só essas. Claro que vocês, no Brasil, têm uma diversidade imensa de primatas e, claro, as pessoas vão decidindo quais são os primatas que têm aquelas características que são melhores, entre aspas, para ser animais para ter em casa. O desafio principal começa por trabalhar para evitar a procura de animais selvagens para estimular a captura e o tráfico. Esse é o principal desafio. Nós temos que encontrar uma forma de educar a cidadania para não estar a procurar estes animais e fomentar a captura. Sim. E isso eu não tenho uma resposta. Mas eu diria que temos que começar por trabalhar aí. E depois, já estando nesta etapa em que temos que resolver o problema dos animais que estão nos centros de resgate, o que temos que decidir é se realmente os animais que nos chegam são animais que ainda podem ter condições para voltar à vida livre ou não. E este é um desafio enorme, desde o ponto de vista, por exemplo, do manejo de populações selvagens em termos de saúde. Nós sabemos que o contacto com humanos pode provocar as zoonoses e nós não podemos
de maneira displicente, regressar um animal que esteve em contacto com humanos à mata. Então temos que encontrar a forma de tomar a decisão, vamos ter um animal durante quanto tempo no centro de resgate, que tipo de provas, que tipo de análises necessitamos fazer para assegurar que, se decidimos que este animal tem viabilidade na vida livre, não representa um problema para os que estão aí. E nos casos em que os animais vão ficar no resguardo dos humanos, em centros de resgate, o que vamos ter que conseguir, e isto é a experiência que eu posso falar daqui do México, vamos necessitar que seja o governo a dar as condições, tanto económicas como logísticas, para manter esses animais e, sobretudo, para manter os especialistas que podem ter esses animais em boas condições em cativeiro. Obrigada, professor. O pessoal ficou curioso aqui, professor, de como se coleta a urina dos macacos. Eles estão curiosos aqui, eles querem saber. E isto foi todo um processo de aprendizagem. Então, e isso foi antes de eu estar a fazer este tipo de trabalhos, alguns colegas daqui do Instituto, existe em brasileiro a palavra funil. Funil, sim. Ok. Então, usavam um funil gigante que estava posto em cima de um tubo de PVC e então tentavam, quando o animal começava a urinar, tentavam que caísse dentro do funil e no fundo do tubo de PVC havia um saco de plástico. Era muito difícil e sobretudo em bosques onde há muitas lianas e muita vegetação por baixo dos níveis superiores, era impossível andar com aquilo de um lado para o outro. Então nós agora o que fazemos temos um plástico muito grande e quando se começa a ouvir, porque eles estão lá em cima nas árvores, e então quando eles começam a micção, tu começas a ouvir as gotinhas que estão a cair. E quando tu ouves, tens que ir rapidamente, calcular mais ou menos por onde é que poderia cair, estender o plástico no chão e depois, com uma seringa, recolher do plástico a urina e colocar nos Eppendorf, nos tubos. Nossa, que dificuldade! Tens que ser criativo. Não, se vocês vissem em campo como nós temos um companheiro que se chama Alejandro, que ele trabalha com os macacos há mais de 15 anos e é incrível. Ele às vezes manda-se para o chão, quase que parece um movimento ninja, no momento exato para pôr o plástico. É uma aventura. Deve ser divertido. Sim, sim. Professor, então, o que acontece? Ultimamente está tendo uma moda, né? Não sei se somente no Brasil, que da humanização desses animais selvagens, de colocar roupa, sapato, como se fossem crianças mesmo, principalmente macacos, e isso está sendo uma polêmica no Brasil. Não sei se em outros países ou aí no México também. Aí a Laís perguntou o seguinte: quando encontra-se um animal extremamente humanizado, quais as principais dificuldades em fazer esse animal interagir com outros animais novamente? Essa é uma pergunta que a pessoa que eu conheço que poderia melhor responder é a Ariadna, a minha companheira aqui do Instituto, porque ela trabalhou durante muito tempo nos zoológicos da cidade do México e realmente chegaram-lhes vários animais, sobretudo bugios, que chegavam numa condição difícil. E a questão é que os bugios são muito difíceis de manter em cativeiro e também os ateles, os macacos aranha. Como é que vocês chamam os ateles aí? Macaco-aranha. Aranha.
Os macacos-aranha porque se tornam bastante agressivos e os macacos uivadores porque são muito, muito delicados, principalmente os Alouatta palliata, e quase nunca sobrevivem ao cativeiro. Os que são humanizados, e eu pessoalmente não conheço tantos casos em que lhes ponham roupas e coisas disso. Sim. Não sei de casos, mas sim conheço casos de animais que foram animais de estimação que estiveram em contacto com humanos muitos anos, e o principal desafio é porque eles não reconhecem os outros animais. Ou seja, um animal, seja o animal que for, não sei se é o que for, mas na experiência dos primatas, um bugio que desde pequeno que saiu da selva, que já nunca voltou a ter contacto com outros bugios, só teve contacto com humanos, se tu decides pô-lo ao pé de outros bugios, ele vai ter um medo horrível, porque não vai saber o que é. Ele não tem uma consciência própria de saber a minha imagem é mais parecida a este macaco que está à minha frente que a esta pessoa com quem eu vivi 15 anos. Eles não sabem isso, eles só sabem que se estiveram em contacto muito tempo na sua vida, eles querem estar ou pertencem a um grupo que é um grupo de humanos, ou que a pessoa mais próxima, o indivíduo mais próximo é uma pessoa e não outro animal da sua espécie. Essa é a grande dificuldade. E outra dificuldade é que se tu tentas, num centro de resgate, por exemplo, modificar a alimentação, a dieta de um animal que foi animal de estimação muitos anos, normalmente corre mal, porque eles vão querer continuar a comer aquilo que estão habituados a comer. Não é pelo facto de, biologicamente, ele ter evoluído para comer folhas e frutos, que quando tu lhe vais pôr folhas e frutos, ele vai comer. Se em casa ele comia sempre bolachas, ele vai comer bolachas, ele vai querer comer pão e esse tipo de coisas. O mais difícil é isso, é porque estão realmente humanizados, não só na imagem destas pessoas que lhes põem roupa, senão no seu comportamento. Exato. E isso está sendo um grande tabu aqui no Brasil. Ah, sim. Porque está aparecendo com muita frequência, sabe, professor? Muitos famosos aqui do país estão comprando esses animais e criando eles como se fossem crianças de fato, com roupinha, sapatinho, dando banho, igual se fosse um ser humano mesmo, sabe? Mas com espécies que podem ser comercializadas? Sim, sim. Aqui no Brasil tem uma espécie, tem um criatório legalizado. Okay. Eu não lembro agora o nome da espécie, de fato. Mas ele é legalizado, só que ainda assim a gente, pelo menos a gente aqui, não concorda com isso. Porque é um animal selvagem, então, assim, animais selvagens têm que estarem no seu habitat natural, né? Que, no caso, é uma floresta ou algo do tipo, um parque e etc. E isso está sendo muito comentado ultimamente aqui no Brasil, exatamente por isso, por estar tornando algo normal, próximo do comum. Então, é por isso que surgiu essa pergunta. Não, e é importantíssimo, porque as pessoas muitas vezes não vão ter a capacidade de perceber que não é a mesma coisa ter um macaco que vem de um centro que tem autorização para comercializar que um macaco que vem da mata. Então, claro que essas pessoas que têm... Macaco prego. Macaco... Sim, e as pessoas que são famosas, as pessoas vão ter um impacto muito grande nos mídia com esse tipo de ações. Então é muito importante que associações, por exemplo, o próprio GEAS pode começar a fazer uma campanha nas redes sociais, pode tentar formar uma rede para fazer uma consciência. E muitas vezes, eu conheço um caso, ouvi há pouco tempo falar um colega daí do Brasil, o Júlio César Bica Marques, que ele tem estado muito, muito ativo em toda a campanha associada a proteger os bugios, associado ao problema da febre amarela. Então, o Júlio apresentou uma série de ações que eles fizeram e, entre outras,
eles contactaram pessoas que são famosas no Brasil para estarem a transmitir essa mensagem importante que os bugios são nossos amigos, são os anjos da guarda, porque são os que nos podem estar a permitir não ter o problema de saúde pública. E talvez se possa tentar fazer a mesma coisa para fazer um contrapeso dessas pessoas famosas que estão a transmitir uma ideia errada de como tratar a fauna selvagem, também encontrar aquelas pessoas que têm impacto nos mídia para dar a ideia diferente. Não são crianças, não são humanos, são animais selvagens. Exatamente isso que a gente está tentando criar e desenvolver, como se fosse uma educação ambiental mesmo, sabe, professor? Exato. Para conscientizar as pessoas, porque geralmente pessoas famosas possuem uma certa influência em outras pessoas. Então, acaba que muitas pessoas vão acreditar que isso é normal e, de fato, não é, sabe? Exato. E mais uma pergunta que eu tenho curiosidade também. Atualmente, o senhor falou que está fazendo mais trabalho dentro do Instituto. E o senhor poderia contar um pouquinho para a gente quais trabalhos o senhor está desenvolvendo agora? Sim, eu estou no Instituto, mas o trabalho basicamente continua a ser o mesmo. Então, o que nós temos é um projeto de longo prazo, onde nós tentamos entender, como eu dizia ao início, as respostas de comportamento e também alguns elementos da fisiologia dos animais a diferentes desafios que eles têm no ambiente. Então, o trabalho parte sempre de ter uma pergunta. Temos que formular uma pergunta de investigação, uma pergunta que seja válida, uma pergunta que emerja de um raciocínio dentro do conhecimento que existe acerca de aquilo que nós não sabemos e pode ser importante saber. Então, daí temos que formular um protocolo de investigação. Pode ser um protocolo que seja parte da investigação de um estudante, de um aluno, por exemplo, de mestrado, de doutoramento ou de doutorado, como vocês dizem. E a seguinte etapa é ir ao campo, fazer a recolha dos dados, estar em campo, pode ser um tempo variável, voltar já então para o computador, fazer o processamento da informação, a análise e então depois a redação daquilo que seria o relatório do processo, que normalmente vai na forma de uma tese, de uma dissertação para o estudante e depois também normalmente de uma publicação para a comunidade científica. Dependendo da pergunta e dependendo, por exemplo, no caso dos trabalhos dos estudantes, do tempo que eles têm disponível, pode ser um trabalho em campo de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, ou no caso do nosso projeto de longo prazo, já são 12 anos e agora estamos a começar a responder a algumas perguntas que precisam de ter um tempo muito, muito, muito longo de observação. E aqui basicamente fazemos isso. Sim. Para as pessoas que têm interesse em fazer um mestrado e doutorado, assim como eu, aí no Instituto, como que funciona? A gente tem que entrar no site ou tem como a gente entrar em contato diretamente com o orientador da nossa escolha? Como que é? O nosso programa é muito flexível. É uma grande vantagem que tem em relação a outros programas, por exemplo, aqui na nossa universidade, é que tu podes ter um orientador que seja tanto do Instituto como de fora do Instituto. Então, por exemplo, tu vês o programa de estudos e dizes, eu gosto muito deste mestrado. Vê-se que há professores que são professores competentes, as matérias, o programa é interessante, eu quero estudar. Mas eu queria fazer um projeto, imagina, por dizer alguma coisa, quero fazer um projeto com bugios na Mata Atlântica. Então tens que trabalhar na Mata Atlântica. Vai ter todo o sentido que tu procures alguém que trabalhe na Mata Atlântica. Não vais procurar alguém que trabalha no México porque não sabe nada da Mata Atlântica. Então tu podes vir fazer o mestrado aqui, ter um orientador que é externo ao Instituto e fazes aqui toda a tua formação, tens o programa, etc.
O primeiro passo é exatamente como tu disseste, é entrar na página, ver a informação que está disponível e quando a pessoa já tem realmente uma certa, como é que é dizer, certeza que está interessada, é contactar algum professor. Dizer, estou interessado no programa, estou interessado naquilo que tu fazes, porque para entrar, para além de toda a parte burocrática de ter os papéis prontos e esses documentos, também o mais importante é preparar um protocolo de investigação. E o protocolo de investigação prepara-se em conjunto entre o aluno que quer entrar no mestrado ou no doutorado e aquele que vai ser o seu orientador, o seu tutor. Sim. Esse projeto tem que se entregar, é avaliado, é inscrito, e depois há uma entrevista que o aluno faz frente a um comitê, e essa é a principal forma de avaliação, é o protocolo e a entrevista. Então, o primeiro passo é isso, é encontrar alguém com quem realmente tu queiras trabalhar e, como é óbvio, quanto mais tempo vocês puderem trabalhar juntos para preparar um protocolo, mais provável é que o protocolo seja sólido, seja correto e por consequência que, pronto, possa entrar. E o senhor recomenda, por exemplo, eu, por exemplo, termino a minha graduação no final do ano que vem. O senhor recomenda que a gente entre em contato com o senhor após terminar a graduação ou já como antes para começar a desenvolver esse projeto do mestrado? Quando tu dizes no final do ano, em que mês a que mês te referes? Dezembro. Ok. Dezembro de 2022. Vai depender muito do plano da pessoa. Normalmente, o período de candidatura abre em fevereiro. Em fevereiro Sim. abre o sistema, tu inscreves-te, começas a juntar os documentos e em abril tem que se entregar o protocolo. Se tu, em dezembro, entras em contacto com alguém para participar na seguinte convocatória, que é em fevereiro, tu vais ter só praticamente de janeiro a abril para fazer o protocolo. Eu penso que é pouco tempo. Pode-se fazer, mas é pouco tempo. Então, aqui há duas opções, que é, como tu dizias, entrar em contacto antes de dezembro, desse ano em que tu vais terminar, e começar a trabalhar pouco a pouco no protocolo e depois, talvez, quando já terminas em dezembro, intensificar o trabalho nesses meses em que já estás a 100% dedicada ao protocolo. Ou, num caso diferente, seria esperar um ano inteiro para entrar na seguinte convocatória. E o mestrado e o doutorado no Instituto, eles possuem alguma beca? São bolsas para a gente aqui no Brasil? Sim, Para os estudantes? sim. Sim, tanto no mestrado como no doutorado. No México existe uma Secretaria-Geral para a Investigação e a Tecnologia, que se chama CONACYT, e eles têm um programa que se chama o Programa de Pós-Graduações de Qualidade. E todos os mestrados e doutorados que estão neste programa têm então a possibilidade de oferecer as bolsas do financiamento para os estudantes. Então, todos os que são aceites no mestrado e no doutorado têm direito a ter o financiamento, a ter a bolsa. E estudantes estrangeiros também, professor, ou somente os dois? Também. Ai, que ótimo. Bom saber, então. Temos uma última pergunta para finalizar a nossa live, porque senão a gente vai ficar muito tempo. O Thiago perguntou o seguinte para o senhor. Professor, os bugios são um dos poucos primatas do Novo Mundo que ingerem folhas frescas, um alimento de difícil digestão que requer adaptações como a ruminação. Qual é a explicação para esse comportamento alimentar? Tem uma história evolutiva muito antiga nos Alouatta, porque eles têm uma série de adaptações morfológicas e anatómicas
e também comportamentais para poder utilizar as folhas. E isto começa desde a forma como eles veem e como eles percebem os ambientes onde vivem, ou seja, o uso que eles fazem dos seus sentidos, o olfato, a visão. Eles são capazes de identificar facilmente, ou pelo menos de maneira diferente à nossa, aquelas folhas que podem ser melhores para o consumo. Eles, e esta é uma investigação muito interessante que fez uma colega aqui do Instituto, eles têm proteínas na saliva que ajudam o processo de desintoxicar as folhas, os compostos secundários, desde o momento em que entra na boca, na saliva, começa esta ação. Têm depois uma série de adaptações morfológicas que favorecem a fermentação do material fibroso. Têm uma microbiota, não sei como é que vocês dizem, microbiota? Toda uma microbiota que parece estar perfeitamente adaptada para aproveitar, extrair energia desse material fibroso, e este é outro trabalho muito interessante de alguns companheiros que fizeram aqui no México. Eles, naquelas épocas do ano em que existe menos alimento com um conteúdo de energia grande, eles conseguem compensar essa falta de energia no alimento, não? Pela ação da microbiota. A microbiota aumenta a produção de energia. Então eles realmente, para além disso, outras coisas, como por exemplo as características da dentição, têm uns molares que são bastante planos e largos para fazer uma masticação mais adequada. Eles têm uma série de coisas que lhes permitem fazer o aproveitamento. Os muriquis, que vocês também têm aí, também são capazes de usar bastante as folhas, mas realmente os bugios utilizam mais. De qualquer maneira, quando há fruta, eles preferem fruta. Então, por isso é que talvez eles são tão generalistas e conseguem estar em tantos sítios diferentes. Quando há fruta, eles vão com a fruta. Quando não há fruta, eles vão com as folhas e conseguem sobreviver com os dois tipos de dietas. Entendi. Que legal, né? Respondido, Thiago? O pessoal está falando da minha camisa. A minha camisa é da Bicho Solto, gente. É a parceria com Ideias que a gente fez esse ano. E professor, então, infelizmente a gente vai encerrando por aqui. Sim. Foi um bate-papo maravilhoso. Nossa, eu adorei e espero poder convidar o senhor novamente para bater um papo com a gente mais vezes. Sim, claro que sim. Foi um prazer. Foi um prazer poder falar um bocadinho. Gosto mais quando são bate-papos a sério e eu falo menos e consigo ouvir mais. Talvez da próxima vez fazemos ao contrário, Sim. que eu te faça a entrevista a ti. Pode ser, combinadíssimo, professor. Muito obrigada mesmo. Géia te agradece. A Renata, que é a nossa orientadora também. E se Deus quiser, o ano que vem eu vou te mandar um e-mail para a gente começar o nosso pré-projeto para o mestrado na Universidade Veracruzana. Ok, fica prometido. Muito fica à espera. obrigada. Pode deixar. Muito obrigada mesmo, viu, Pedro? Sim, obrigado, Até Duda. mais. Obrigado ao GES. Obrigado a todos os que estiveram a assistir. E também aproveito para dizer que se tiverem dúvidas, quiserem saber mais informação, depois eu partilho o meu e-mail e quando quiserem, mandem-me uma mensagem. Pode deixar. Muito obrigada, professor. Até mais. Tchau, fiquem Tchau. bem. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.